E aí a gente vem com aquela muda que coloca no buraco, sabendo que ali como que fosse um filho que a gente vai gerar e vai ver crescer e florescer, né? Então é muito importante, a gente se sente bem, eu mesmo amo o que faço. As mentes insensatas na falsa desilusão ainda não entenderam o sentido da criação. O aprendizado que eu tive aqui nesse projeto foi incrível. Eu conheci o projeto em fevereiro de 2018, conheci pessoalmente, eu quero dizer. E o que eu vi aqui em Maragogipe, em São Francisco do Conde, nas cidades dos arredores, foi uma coisa assim, incrível, uma experiência incrível. Eu pude ver como acontece na prática as atividades de preservação, conservação de mangues, as atividades de produção de conhecimento científico e também as atividades de educação, especialmente educação infantil, né? O projeto tem duas vertentes de educação, uma de educação com pescadores e marisqueiras e educação infantil. Cada uma dessas atividades tem um conhecimento incrível, principalmente no que concerne a participação da comunidade. Eu acho que essa parte de envolvimento das pessoas potencializou os resultados do projeto. Educar é uma forma de transformar. Educar para o hoje, educar para a vida. E educar com arte é de fundamental importância, principalmente para as crianças. O lúdico, a educação ambiental, com emotividade, com criatividade, com a participação coletiva, com a participação das crianças, com a participação dos pescadores, com a participação dos professores, a arte de ensinar como ensinar. E esses resultados têm vindo de maneira significativa para o meio ambiente, onde vê o mangue reflorescer, o mangue brotar, mangue branco e vermelho, Saraíba se criar, lugar onde a vida acontece, maré vai, maré vem, e essa vida se renova todo dia. E a consciência da sustentabilidade de como usar esse ambiente é garantir a sustentabilidade para essa geração e gerações futuras. As crianças que hoje aprendem com o lúdico veem que no trajetório da vida, no caminhar, no lamear da vida, aparecem os resultados de pessoas mais conscientes, adultos muito mais conscientes. Essa segunda etapa do projeto CO2, para nós que atuamos diretamente nas metas que foram estabelecidas, serviu para consolidar a importância da participação das comunidades na qual os trabalhos foram desenvolvidos. Muito além do que os hectares que foram reflorestados, muito mais do que as milhares de mudas de mangue e de mata que foram produzidas nesta etapa do CO2, fortalecimento das comunidades, a importância da participação de todos os envolvidos diretamente. Temos a certeza que uma semente de qualidade foi plantada em cada um desses envolvidos. Muito gratificante, me sinto feliz por receber essa equipe, esse projeto aqui no município, né? Como eu já tinha dito e repito, né? Pela dedicação, né? O conhecimento, né? Da gente adquirir mais e saber qual é a importância do nosso manguezal, de ver essa flora linda, essa vista linda, né? E não ver o desmatamento, e sim ver a vida da natureza. Sentir o cheiro da natureza. Então, é muito importante, foi muito importante, a equipe é nota 1000, né? Eu espero que eles progridam sempre. Nós queremos destacar nesse momento a importância dos trabalhos da Fundação Vovó do Mangue, especialmente do projeto CO2, para a reserva extrativista enquanto unidade de conservação. Os trabalhos de recuperação de área degradada, com plantio de mudas de mangue, os trabalhos de educação ambiental, especialmente os realizados com os pescadores e marisqueiras, são de extrema importância para o funcionamento e a existência desta unidade de conservação. O sequestro de carbono nas áreas de mangue, considerando os manguezais como as áreas que maior sequestram o carbono, de maior concentração de carbono na natureza, são muito importantes.
não só para o equilíbrio do ecossistema, mas também para a sobrevivência das mais de 5.000 famílias de pescadores e marisqueiras que são beneficiárias desta unidade de conservação. Os trabalhos de educação ambiental também, focados no nosso acordo de gestão, que divulgam as regras de funcionamento desta unidade, que trazem o pescador para a gestão sustentável, são, para a reserva extrativista, o motivo da sua existência. Portanto, os trabalhos da Fundação são muito bem-vindos aqui. Nós realizamos essa parceria já há muitos anos. Este ano contamos com uma novidade, que é a recuperação das áreas de nascente, das matas ciliares existentes no entorno da reserva extrativista, que tem uma demanda muito grande por parte das comunidades. Temos sofrido períodos de seca prolongados devido à destruição das nascentes, então é um projeto que vem numa boa oportunidade e que vai permitir uma recuperação ambiental de nossas áreas aqui no interior e no entorno da Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape. Os propósitos da Fundação Vovó do Mangue casam perfeitamente com o planejamento estratégico da Secretaria de Educação, que é propor uma educação que vai para além da relação livro-escola-sala de aula. É uma educação para a vida. E os bons frutos dessa proposta a gente tem percebido nos estudantes que passaram por este curso. Pude ver um depoimento de um estudante mesmo que deixava bem claro que ele não iria mais retirar, por exemplo, a vegetação do mangue, que ele antes achava que não causava dano algum, mas neste curso ele pôde perceber o quanto esta ação era prejudicial para o mangue. Ou seja, através dessa educação que vai para além da relação formal, a gente forma um sujeito para cuidar de uma cidade, para cuidar do ecossistema, para cuidar da própria vida. Não fossem os manguezais, certamente nós não teríamos a reprodução dos peixes dos oceanos, nós não teríamos o equilíbrio dessas águas e a sustentabilidade econômica e ambiental de várias comunidades tradicionais, a exemplo de quilombolas, de índios e tantos outros que habitam a bacia do Paraguaçu. Eu me sinto muito contemplado em estar nesta região, saber que nasci aqui, mas que toda a semente plantada está germinando, e germinando de uma forma muito tranquila, objetiva, onde a Fundação, através do seu trabalho educativo, do seu trabalho operacional, ela sai das quatro paredes, ela sai da estrutura burocrática e vai a campo, literalmente. Vai a campo levando informação nas escolas, nas comunidades, e vai a campo também orientando marisqueiras e pescadores sobre a melhor forma de extrair o seu sustento e permitir que as gerações futuras também o façam. Trabalhar com educação para crianças é fundamental, porque a gente pega o ser humano na sua primeira consciência. A gente planta na mente dele, desde cedo, que é importante preservar. Então, se você ensina uma criança dessa que é preciso preservar, e utiliza ferramentas de forma que ele compreenda isso, de forma que ele participe disso também, ele vai levar isso para o resto da vida. As ferramentas que a gente vem utilizando é o que eles gostam, é a música, é a poesia, é a interatividade, né, que está muito em alta nessa nova geração. Então essa foi uma guinada que o projeto deu, né, por entender que o momento de fazer educação é na primeira infância. Todo esse trabalho foi norteado com o envolvimento das comunidades, juntamente com os estudos científicos que foram patrocinados de maneira voluntária pela Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, e contou com o apoio do ICMBio, o FRB, e foi realizado pela Fundação Vovó do Mangue. E nessa segunda fase, os estudos científicos foram aumentados substancialmente pelo entendimento de que não só o manguezal é importante, mas a paisagem é importante e também os fragmentos de mata em torno desses manguezais. Então, os estudos científicos nessa versão tiveram 3 abordagens distintas. A primeira foi um diagnóstico da paisagem, né, através do entendimento do uso da terra, nos municípios de São Francisco do Conde e Maragogi, e com base nesse diagnóstico percebeu-se áreas que necessitam de restauração, percebeu-se quantitativos contíguos de vegetação natural, tanto de mata quanto manguezal, e é um excelente instrumento tanto para a Fundação Vovó do Mangue nortear seus próximos projetos,
quanto para as prefeituras parceiras da Fundação. A segunda abordagem que a gente utilizou para o estudo seria compreender também os fragmentos de floresta atlântica, especialmente aqueles fragmentos contíguos, adjacentes ao manguezal, dada a importância que esses fragmentos têm para a conservação do manguezal, né? A gente percebe que os manguezais, para começo de conversa, eles fazem parte dessa região fitoecológica da Mata Atlântica, sendo então um ecossistema associado à mesma. Então, qualquer distúrbio na floresta atlântica impacta no manguezal e qualquer distúrbio no manguezal impacta na floresta atlântica. Então, a conservação de fragmentos de Mata Atlântica, especialmente de fragmentos de mata ciliar, né? Que são aqueles aos redores de nascente, de faixas de rio, são fundamentais para a conservação, não só do manguezal, né? Pelo suprimento de água doce, pelo equilíbrio, né? Entre a transição do ecossistema terrestre e aquático, quando esse está bem conservado, mas são importantes para a população de uma forma geral, né? Porque são as florestas as nossas grandes produtoras de água. A terceira e última abordagem de estudos científicos nessa segunda fase do projeto CO2 Manguezal, ela é a etapa mais importante, né? A etapa que tem relação com o título do projeto, que é o projeto CO2 Manguezal. É onde a gente estimou a quantidade de carbono armazenada nos troncos das árvores que compõem o bosque de mangue. E o objetivo nosso era perceber se a influência dos tensores antrópicos na região, eles podem impactar ou não nesse armazenamento de carbono. E aí nós estudamos duas regiões. Uma região tida como conservada, que inclusive os resultados mostraram isso, que é no quilombo Salamina-Putumuju, e uma área degradada, né, que é o bairro de Ponta de Sousas, onde a degradação é histórica, né? E o resultado que a gente vê hoje é que esses tensores antrópicos, eles efetivamente impactam nesse importante serviço ecossistêmico que o manguezal nos presta, que é a captação desse dióxido de carbono, né? Então o manguezal capta esse dióxido de carbono pelo processo de fotossíntese e armazena ele, por exemplo, no tronco das árvores. Quando o manguezal está degradado, como na região de Ponta de Sousas, ele chega a desempenhar até 25% a menos dessa capacidade, né? Então estatisticamente é muito relevante. Quando o manguezal está impactado, ele não consegue prestar com a mesma qualidade o serviço ecossistêmico do estocagem de carbono que o manguezal conservado, como no quilombo Salamina do Putumuju, presta para as populações. Não vou ousar citar todos os nomes, porque é muita gente boa, eu não quero esquecer de absolutamente ninguém, mas assim, o fato é que essa equipe é muito comprometida, eles fazem a coisa com emoção, com amor e faz a coisa ser diferente, né? A gente tem relatos de pessoas que tratam essas plantas como filhos, que fica olhando ali o crescimento da planta e medindo, ou que vai lá na escola e que faz uma música para a criançada cantar. Eu acho que essa emoção, esse amor faz toda a diferença para o resultado do projeto. Não foi à toa que incansavelmente eles já tinham batido todas as metas do projeto e ainda assim continuaram indo às escolas, continuaram indo ao campo, plantando, cuidando, regando, semeando essas mudas. Então, assim, o projeto CO2 está de parabéns. E é muito grata a experiência de ter conhecido aqui presencialmente essas ações. As mentes insensatas da falsa desilusão ainda não entenderam o
o sentido da criação. Pouco a pouco destrói uma beleza singular que a natureza levou tanto tempo pra organizar.